Doutora Lúcia, qual é o tratamento não farmacológico que eu vou indicar para o paciente com esteatose hepática? Perder peso. Deixa eu dizer só uma gracinha, né? A gente é patologista nessa hora, tem vontade de dizer tratamento ao endócrino. Suma da minha frente. Eu ia dizer assim, você quer primeiro, segundo, terceiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro lugar, a dieta. Né? Então, assim, essa é a consciência que a gente tem que vender para o nosso paciente. Né? Ele quer um remedinho. Ele quer um remédio, mas ele tem que passar pela dieta, não adianta. Tá? E aí, o que é a dieta? Né? Qual é o alvo da dieta? Que aí a gente tem que também estabelecer. Bom, o que se diz hoje é 15% a 20%. Né? Você consegue reduzir a esteatose se você perder 10%, mas você consegue reverter fibrose, você consegue reverter inflamação se você perde mais. Então, é 15% a 20%. Então, a gente está falando de um paciente com 120 quilos, que ele tem que chegar a 100 quilos. Eu não estou querendo que ele chegue a 80 quilos. Eu estou querendo que ele chegue a 100 quilos. Eu acho que isso é viável, né? Outra coisa importante é a velocidade de perda de peso. A gente não deve querer que esse paciente faça uma perda de peso muito rápida, porque isso pode ser uma agressão ao fígado, né? A gente quer que ele perca aí, em média, 2 quilos, 3 quilos, no máximo por semana, mas acredito que 2 quilos é o suficiente. Isso está no guideline da SLD, né? De obesidade também. Então, assim, o paciente tem aquela ânsia de querer perder peso, faz dietas muito restritivas, mas isso tem um impacto também na questão hepática. Né? Deixa eu dar só uma palavrinha, Lúcia. Para o fígado, nada pior do que o efeito sanfona. Tá? Porque as variações muito abruptas de peso, seja para mais ou para menos, pioram o processo inflamatório hepático. Tá? Então, você engordar muito rápido é ruim, mas perder peso muito rápido também é ruim. Então, quando você perde peso, lógico, você sabe que a longo prazo isso vai melhorar, mas naquele momento, a curto prazo, se você perde muito rápido, você pode ter uma piora, pelo menos temporária. E se o paciente já tiver uma doença hepática já avançada, essa piora temporária pode ser o suficiente para descompensá-lo. Tá? Então, quanto mais avançada é a doença, cirurgia bariátrica. Quanto mais avançada é o grau de fibrose, quanto mais avançada é a doença hepática, mais paciente você tem que ter na perda de peso deles. Não adianta ir com muito TCD-opósito, não, porque você pode descompensá-lo. E a gente vê isso em cirurgia bariátrica e, às vezes, na prática, a gente também vê no consultório, vem aquela enzimazinha que subiu um pouquinho, a gente fica, ih, caramba, e agora? Né? Vamos observar e faz a curva da enzima hepática para a gente ver se realmente está tendendo a subir ou se fez uma caída adiante. Então, assim, perda de peso é realmente o tratamento de escolha para a doença hepática gordurosa. Dentre as mudanças aí de estilo de vida, cessar tabagismo entra também como um fator importante. Tabagismo é progressão, né? Etilismo, na minha prática, eu não deixo. Né? Eu zero, certo? Porque, não, mas você tem um limite que você pode beber. Tá, mas se você disser para o paciente, não, você pode beber uma dose por dia, o paciente, não, eu posso beber. Ele já esqueceu uma dose por dia. E o que é uma dose por dia? Então, assim, eu sou radical, eu proíbo bebida. Eu sou mais boazinha. Eu sei. Os hepatologistas, mas a minha doutora deixou eu beber, certo? Mas vamos negociar aqui. Aí depois a gente conversa com a sua doutora, porque, assim, isso faz parte também do processo da perda de peso, né? Eu tenho que trazer ele para um novo olhar para o que ele consome, para o que ele utiliza. É proibido, a gente sabe que talvez o dano hepático não seja tão grande, mas no contexto, naquele momento, se ele não abrir mão de alguns dos prazeres, infelizmente, né, ele talvez não consiga o sucesso que precisa ser obtido. E depois a gente vai negociando para ver o que precisa para a fase da manutenção, que é a pior história do paciente obeso. Desculpa, mas é porque eu acho que a gente endócrino pega muito o obeso que tem a doença hepática junto, entendeu? Assim, então aqui acaba que você prioriza muito a história da perda de peso num paciente que já tem um hábito alimentar ruim, né? Então talvez esse paciente que não é tão obeso, mas que é principalmente obeso visceral, obeso abdominal, metabólico, aí talvez você possa fazer porque a gente tem que lembrar que o álcool tem caloria, que vai interferir na questão do hábito alimentar paralelo, então talvez atrapalhe a perda de peso. Mas se ele está perdendo peso, tem alguns estudos até que colocam a história de resveratrol, de vinho, de etc. Como sendo protetor, né? No meio da história. Bebida moderada, leve a moderada, em mulher, né? Diminuir o risco, né? Só que, assim, o paciente não entende isso como sendo uma restrição e sim como sendo uma liberação, né? Eu queria te perguntar, Norma, dizer cerveja sem álcool, Norma.
Só engorda, né? Só engorda. Só engorda. Não tem nem a gracinha de ficar igual. Não, o que a gente tem de consenso na hepatologia é o seguinte: se o paciente tem uma fibrose grau 3, grau 4, aí sim, aí é 0, tá? Mas se ele tem doença hepática gordurosa só, ou tem grau de fibrose, mas grau de fibrose leve, a gente limita a 20 gramas para mulher e 30 gramas 20 para mulher e 30 para homem por dia, tá? Não pode juntar, né? Pode. Pode? Pode. Isso é um contra... Isso foi bem interessante. Há um tempo atrás, em pacientes com doença alcoólica, tem um estudo que mostrou o seguinte: o paciente que ele bebe à vista ou à prestação, como eu digo. Ou seja, é aquele que bebe todo dia, digamos, ele bebe, sei lá, 1 dose de uísque por dia, ou ele bebe as 7 doses de uísque no sábado. O que é pior? É o que bebe todo dia. Olha aí, tá vendo? Novidade. Então, Quebra de paradigmas, para mim também. Guerreiro O que bebe todo dia é pior, tá aí, porque você teria, digamos, aquele que o bebedor de final de semana, estímulo, né? ele tem durante a semana o tempo de recuperação. Então, o bebedor contínuo, ou seja, é melhor beber à vista do que à prestação. Resumindo. Tá? É isso, Melhor nos beber uma vez favorece só. também. Vamos Tá falar vendo? em benefício próprio. Isso. Então, assim, o que a gente recomenda, geralmente, é assim. Lógico que isso vai depender muito também do paciente que você tem. Se é aquele paciente que você sente na conversa, que se você deixar ele tomar uma dose, ele vai tomar a garrafa inteira, então nesse eu sou mais radical. Mas quando é aquele paciente que Nosso paciente. você consegue, no dia a dia, na conversa, você consegue ter uma ideia do grau de adesão que o paciente vai ter, tá? Então, se é aquele, não, doutor, mas assim, não, pode, uma vezinha ou outra, dá para tomar, não sei o que. Então, assim, muito do que você sente do outro lado. Se é um paciente que você suspeita que a doença dele pode ser alcoólica e não alcoólica, aí esse não tem perdão, esse é 0. Não dá. Tá? Então, se a doença dele é mista ou se a doença dele está avançada, aí é 0, 100%. O nosso Mas, se não, a paciente gente é pode pensar no muito caso. complexo, porque, assim, ele realmente, isso faz parte do contexto da obesidade, ele esconde, né? Se você pergunta, ele não come nada, mas se você mandar ele fazer um diário do que ele come, é bem interessante, porque ele vai começando a escrever o café da manhã, isso, o almoço, isso. E à noite, aí é que eu como mesmo, viu, doutora? Eu comi isso, escrito no diário dele. Quer dizer, ele realmente não tem consciência do que come, porque é a compulsão, ou é a falta de saciedade, faz parte da fisiopatologia da obesidade, né? Os fatores que fazem você se saciar, os fatores que fazem você buscar a comida. Então, são vários tipos de comedores, né? Então, isso, para a gente termina sendo mais restrito do que o paciente precisaria, vamos dizer assim, porque a gente ainda precisa entender qual é a do paciente, se ele fala a verdade, se ele esconde o que está comendo, ele não lembra o que está comendo, né? Então, para a gente é um paciente mais difícil. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.